Olá, você que acompanha o Sítio em Casa, tudo beleza? Espero que seja muito bem, eu vou bem demais com a graça de Deus. E nesse vídeo de hoje, pessoal, vamos falar sobre um tema bacana, algo que vive me perguntando, pessoal, e às vezes é um tema um pouquinho polêmico aí no mundo das videiras, tá, pessoal? E isso também acontece com outras variedades de plantas. E é a seguinte, Diego, eu posso plantar uva a partir da semente? Ah, pessoal, não deixe de conferir esse vídeo até o final, que eu vou trazer algumas informações muito importantes que pode aí, pessoal, né, elucidar algumas dúvidas e também dar alguns toques para vocês se você deseja ter uma videira aí na casa de vocês. Mas antes, meus amigos, se não são inscritos, peço a força de vocês, inscrevam-se no nosso canal, deixem o like de vocês, compartilhem os nossos conteúdos e manda ver lá no campo dos comentários. Mande dúvidas, mande sugestões, vamos interagindo bastante, que assim eu posso trazendo conteúdos cada vez mais bacanas para vocês. Sem mais delongas então, meus amigos, bora pro vídeo. Plantar uva pela semente ou não? Muita gente me pergunta, pessoal, até uma dúvida, não só com a videira, né, mas de muitas outras frutíferas também. Muita gente se questiona, poxa, Diego, eu posso plantar tal frutífera de semente? Poxa, e aí, dá certo? Como é que funciona? Então, pessoal, vamos lá. Até o título do vídeo, né, eu coloquei, né, posso plantar uva de semente? E a resposta é sim, né? Todas as frutíferas, pessoal, você pode fazer a multiplicação dela a partir da semente, né? A semente é a parte ali que vai desenvolver, como a maioria das plantas. Você pega ali um feijãozinho, você plantar na terra, né? Como um exercício de escola, você vai ter uma planta que vai nascer a partir dela. Mas, pessoal, respondendo, então, na verdade o que seria mais, acho que adequado, né, para ter título do vídeo, eu tô falando, tô comendo a casca, acho que o mais adequado seria, eu deveria, né, convém eu plantar a uva pela semente, e aí, pessoal, a minha posição, ela é que não, tá? Pronto. Você pode, sim, plantar a uva das sementes dela, mas, pessoal, não é muito interessante, assim, não é muito viável, vamos assim dizer. Por quê? Além do tempo, pessoal, de desenvolvimento de uma videira a partir da semente ser muito maior do que você fazer a partir de técnica de clonagem, tá? Como, por exemplo, a estaquia. Quando você vai lá na planta original, vamos supor, o meu vizinho, ele tem ali uma Niágara rosa. Eu vou lá na época da poda, peço um galho para ele, como esse aqui, ó. Tá? Como esse aqui. Pego aquele galinho, cego as gemas de baixo, coloco num saquinho com terra, ou com substrato, né? Ele vai enraizar, vai soltar a brotação e vai virar uma muda como essa. Essa aqui, no caso, tá, pessoal? Ele é um porta-enxerto IAC 766. Tá? Eu tinha um galho dela, coloquei no meu saquinho, enraizou e a muda se desenvolveu muito bem. Que inclusive, pessoal, eu vou passar ela para aquele vaso maior ali. No próximo vídeo eu trago para vocês como eu vou fazer, beleza? Mas voltando então, pessoal, se eu fizer desta forma, por exemplo, pela estaquia, eu vou ter uma planta idêntica à planta mãe, a planta original, que eu peguei o galho. Ou seja, esta planta, ela é um clone da planta mãe. Todas as características, sem tirar nem pôr. Resistência, vigor, porte, produtividade, enfim. Tá? Vai ser idêntica à planta original, porque ela é um clone. Tá? Diego, e se eu fizer enxertia? É uma lógica. Vamos supor, eu tenho esse AC766 aqui. Vai chegar ano que vem, por exemplo, eu venho aqui, tá? Em comecinho de agosto, corto ele aqui embaixo, né, com a minha tesoura, e enxerto uma variedade aí. Por exemplo, Cabernet Sauvignon. Né, uma uva para vinho, por exemplo. Aí aquele enxerto ele vai brotar e eu vou ter uma videira enxertada da Cabernet Sauvignon no porta-enxerto IAC766, tá? Este pedacinho que eu fiz a enxertia da Cabernet Sauvignon, eu peguei de uma planta mãe. Então, quando ela emitir a brotação, ela vai ter as características idênticas da planta mãe. Então ela vai ser um clone também. Tá? Assim como a estaquia, a enxertia vai me garantir que a planta, ao se desenvolver, seja idêntica à planta original. Isso, pessoal, vai me dar muito mais tempo. Se eu pego um galho, ele já vai enraizar, ele já vai estar grande,
vai crescer e ali, pessoal, às vezes em 2 anos, dependendo do seu manejo, do trato, do vigor, da variedade, ela já vai estar produzindo. Se você plantar da semente, pessoal, ela vai levar alguns anos a mais, tá? Isso falando só em questão de desenvolvimento. Para ela germinar, para ela crescer, para ela se desenvolver, até ela estar no porte, para ela efetivamente ali produzir. Isso, óbvio, dependendo da variedade que for. Tem variedades, pessoal, que lembrando, como já falamos em vídeos, não é recomendado que você plante ela de pé franco, né? Que vamos supor pegar o galinho e colocá-la na terra. Por exemplo, Vitália, tá? Algumas videiras elas são mais sensíveis a ataque de pragas e doenças, e quando você faz pela prática da enxertia, você tem chances de sucesso muito maior daquela planta efetivamente vir a crescer e a produzir. Tá? Mas voltando então ao tema da semente. Se eu plantar uma planta por semente, tá? Uma videira por semente, o tempo para ela ficar grande, em fase adulta e produtiva, vai ser muito maior que se eu fizer pela estaquia ou se eu fizer pela técnica da enxertia. Ou até mesmo se eu comprar uma muda já enxertada, tá? Eu não preciso lá plantar o cavalo, já compro uma muda já enxertada ali numa flora, ou ali num viveiro, né? Que crie, né? Que produza mudas já enxertadas de videira. Eu já compro essa muda pronta. Pode ser no torrão, como essa aqui, tá? Ou pode ser de raiz nua, que vem só a muda na raiz. Você faz a hidratação dela, como a gente já mostrou em vídeo, vou deixar aqui para vocês. Faz o plantio dela e ela vai crescer e se desenvolver muito mais rápido, tá? Por semente, pessoal, vai levar muito mais tempo e o risco é muito maior. Além do que, muitas vezes você planta alguns tipos de semente de frutífera de clima temperado, como no caso da videira, tá? Que ela vem lá do hemisfério norte, e ela, pessoal, muitas vezes ela não brota. Muita gente me fala, pô, Diego, peguei a semente da uva, né? Deixei ela ali secando na sombra, bonitinho, lavei ela, legal, coloquei na terra e ela não germinou. Mas por que que isso aconteceu? Por que que eu planto semente e ela não germina? Algumas sementes, pessoal, e a videira é um desses casos, ela necessita de frio para poder se desenvolver, tá? Algumas sementes, elas têm dormência, assim como a planta, tá? E a videira, pessoal, assim como a planta, né, a videira em si, a semente, ela também tem essa característica. Ela entra em estado de dormência. Então, há uma série de enzimas que estão presentes aqui nela, tá? Aqui na semente, que estão presentes também aqui na nossa videira, que não vão deixar, pessoal, ela acordar sem essa carga de frio. Aí você fala, Diego, mas por quê? Vejam, lembrando, como a videira, ela precisa do frio para ativação de enzimas, quebra do amido e outras questões ali biológicas da estrutura da planta, de característica dela, ela precisa do frio para quebra dessas enzimas e que ela desperte no período correto. Imagina se você plantar uma videira por semente na época errada. Ela pode germinar e quando ela germinar, já vai chegar às vezes o período de outono e inverno. Então ela cresce e numa mudinha desse tamanho, aí chega o outono e inverno, ela sabe que ela morre. Porque não era a época correta dela germinar. Tá? Então, se você for fazer o plantio da uva pela semente, lembrando, eu não recomendo, não indico, tá? É muito mais simples, muito mais garantido você fazer ou pela estaquia ou pela enxertia, ou já comprar uma muda já enxertada, tá? Você precisa, pessoal, o indicado, tira a semente, deixa ela secar à sombra, enrola ela num papelzinho levemente úmido, pode ser um papel toalha, né? E coloca ela em geladeira por algumas semanas. Tem gente que deixa até alguns meses, tá? E o indicado, pessoal, é você plantar ela na época da primavera, tá? Existem algumas luas específicas, quem é o pessoal da biodinâmica aí, certamente vai ter aí muito mais propriedade do que eu para falar, mas se fosse para fazer o plantio, eu plantaria ela na época da primavera. Por quê? Lembra, a videira a gente poda ela quando? Lá no inverno, né? Meados, final do inverno.
a gente poda, logo tá chegando a primavera, ela começa a despertar, ela começa a brotar. Então tá chegando o tempo propício de calor, tá? Então ela já recebeu a carga de frio, já houve a quebra de enzimas, já houve ali toda uma questão biológica dela que foi ativada para que ela esteja pronta para brotar, né, no período adequado, com a semente a mesma coisa. Tá? Então ela precisa do frio para ter ativação dessas enzimas, para que ela esteja pronta, para que quando chegar o período propício, né, que tenha calor e chuva, né, Sardinha? Ela brote e tenha as condições climáticas adequadas para ela se desenvolver. Então aí se você, pô, Diego, mas eu não consigo a variedade que eu quero, eu moro numa região meio difícil, mas eu tenho a semente. Tá bom, você quer fazer um teste? Manda ver, testa aí. Tá bom? Aí você deixa ela ali algumas semanas em geladeira, quando chega numa época de primavera, uma época de calor e chuva aí na tua região, né, que tem a questão também de umidade relativa do ar propícia, você faz o plantio dela em substrato, tá? E deixa ela ali que ela vai brotar sim, tá? Então a chance de você fazer isso submetendo a semente ao frio por algum tempo, você tem uma chance de sucesso de germinação maior. Tá? Um dia eu posso até trazer um vídeo mais específico, trazendo detalhes de germinação de semente, tá bom? Mas, pessoal, então são esses os principais pontos que eu tenho aí a considerar para vocês. Na minha opinião, então, pessoal, quando a gente tem uma planta que a gente faz aí através das técnicas ou de estaquia ou de enxertia, a gente tem aí uma chance de sucesso muito maior. Tá bom? Essas, então, pessoal, são os principais pontos que eu acho interessante, tá? Você levar em consideração se for aí fazer, se tiver na dúvida se você quer ou não fazer uma muda, né, de videira a partir da semente dela, tá? Então, na minha opinião, reforçando, tá, pessoal? Quando a gente faz aí pela estaquia ou pela enxertia, a gente tem um desenvolvimento mais rápido da planta, um desenvolvimento mais seguro, e a gente garante que essa planta que você tem todas as características da planta original. Ah, outro ponto importante sobre a questão das características. Quando você planta, né, por semente, lembrando, a semente é como um filho, tá? Ele leva carga genética do pai e da mãe. Com a planta a mesma coisa. A videira, né, ela tem por característica flores hermafroditas, tá? Na sua grande maioria das grandes espécies, tá? Existem algumas variedades, por exemplo, porta-enxertos, o 766, tá? É um deles, que as flores, elas são masculinas, ou seja, elas não germinam. Elas têm a parte masculina, mas não têm a parte feminina, por isso elas não vingam frutos. Então, por isso, porta-enxerto, na sua grande maioria, não produz, tá? Eles são inférteis. Já se você tem uma videira que é hermafrodita, que ela pode se autofecundar, imagine que vem uma abelha e ela pega o pólen lá de uma uva Niágara. E aí, essa mesma abelha, ela vai lá na flor da Isabel, na época da florada, e ela faz a polinização. Aí, você está recebendo um pólen de uma planta na parte feminina de outra planta. Logo, quando essa flor se vingar em fruto, tá? Vingar ali na uva, e você pegar essa uva e remover a semente, essa semente, ela tem carga genética de uma planta e de outra planta. Então, olhem que curioso. Então, a chance de você plantar uma videira por semente e ela não ser igual àquela planta que você quer é muito grande. E nessas diferenciações, você pode, por exemplo, pô, Diego, peguei semente da Niágara branca, plantei e nasceu uma planta rosada. Pô, Diego, plantei uma videira por semente, era ali uma variedade tinta e, pô, saiu uma uva branca. Como é que pode isso? Por conta disso, tá, pessoal? Lembre, um filho, ele não é idêntico aos pais, mas ele tem muitas características de um e de outro, tá? Então, pessoal, é outra desvantagem de plantar por semente, porque pode ser a grande chance de que a planta que nascer dessa semente não tenha todas as características que você queira. Então, você pode ainda plantar a semente, levar um tempão para ela germinar,
vai levar um tempão para ela se desenvolver, e quando ela produzir, se ela produzir, pessoal, porque pode vingar aqui de uma semente dessa uma planta masculina, e ela pode não dar fruto. Isso pode acontecer. Aí ela aborta as flores, porque ela só tem parte masculina, e ela não vai vingar em fruto. Pode acontecer, tá bom? E aí, pessoal, ou não vai produzir, ou vai produzir uma coisa que você não queria. Ou pode ser uma planta que não tenha resistência à doença, pode ser uma planta atrofiada, pode ser uma planta que não se desenvolva bem, e aí, pessoal, vem uma frustração muito grande. Então, quando a gente faz o plantio, tá, pessoal, pela estaquia ou pela técnica de enxertia, a gente tem chance de sucesso muito maior. Ficam então, pessoal, essas como as minhas considerações sobre o plantio de videira de semente, tá? Particularmente, eu não aconselho, mas se você quer fazer um teste, manda bala. Depois você me conta aí o resultado, o que que deu. Pô, Diego, plantei aqui uva de semente da variedade tal, nasceu assim, a característica da planta é assim, assim, assado, legal. Manda ver, compartilha com a gente, que é sempre interessante. E quem sabe, pessoal, mais pra frente eu trago também algumas experiências de cruzamento, né? A gente pegar pólen de uma planta, polinizar na outra, retirar, né, as sementes depois que elas vingarem e fazer teste para, quem sabe, desenvolver uma variedade nova. Quem sabe a gente faz mais pra frente, porque é trabalhoso, não é fácil não. E se essa parte é trabalhosa, imagina a seleção das variedades que vingarem. Às vezes, pessoal, leva aí 10 anos para você, às vezes até mais, para você selecionar uma nova variedade de videira para ver se ela realmente tem as características interessantes para ela ser comercialmente plantada. Maravilha, meus amigos? Espero que tenham curtido. Tá? Dúvidas, sugestões, pessoal, manda ver lá no campo dos comentários. Estou sempre à disposição de vocês. Qualquer coisa, é só mandar um e-mail também pra gente. meusitioemcasa@gmail.com. Meus amigos, forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui no Meu Sítio em Casa.